Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando, nós estamos no episódio 36 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu no GP da Arábia Saudita, primeiro GP da história da Arábia Saudita na Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Antes de adentrar propriamente no tema da corrida, vamos falar alguns destaques que aconteceram aí tanto nos treinos livres quanto também no Qualify. Um destaque que eu queria ressaltar é no TL2, ou seja, no treino livre 2. Leclerc bateu forte e detonou seu carro. A princípio, eu até acreditei que teria afetado o chassi, mas depois a gente viu que ele conseguiu correr normalmente. Mas foi uma batida muito forte, ou seja, a pista de rua não admite erros, né? Porque é muro mesmo. E o Leclerc também não se mostra muito experiente em pistas de rua. Ele já tem um histórico grande aí de batidas em pista de rua. Já no TL3, eu queria ressaltar que o Hamilton foi investigado por dois incidentes. O primeiro por estar muito lento na pista, atrapalhando uma volta rápida no Nikita Mazepin, e o segundo por ter supostamente desrespeitado bandeiras amarelas duplas. No que tange a bandeiras amarelas duplas, o Hamilton foi inocentado, pois não violou a norma, porque ele não foi notificado com o painel de luz. Então ele foi inocentado aí na questão de ter desrespeitado bandeiras amarelas duplas. E em relação ao incidente do Mazepin, ele foi punido com uma multa de 25 mil euros, que a gente sabe que para o Hamilton, tanto para o Hamilton quanto para a Mercedes, é muito pouco dinheiro, né? E agora vamos falar um pouquinho do que aconteceu no Qualify. No Qualify, nós tivemos no Q2 uma batida muito forte também do Carlos Sainz da Ferrari, ou seja, as duas Ferraris batendo aí, o Leclerc no TL2 e o Carlos Sainz aí no Q2 do Qualify. E ele teve o treino classificatório bem comprometido, ficando apenas com o 15º tempo. Então isso foi muito ruim para a Ferrari. Depois a gente vai ver que o Carlos Sainz fez uma corrida de recuperação, mas mesmo assim prejudicou muito a Ferrari ele ter largado apenas em 15º. Já no Q3, nós tivemos uma verdadeira disputa e briga pela pole position com os dois principais candidatos ao título, ou seja, Max Verstappen e Lewis Hamilton. Lewis Hamilton fez uma volta rápida muito boa e faltava apenas Max Verstappen completar a sua volta rápida. E Max Verstappen veio babando, veio com os dois primeiros setores de roxo, no entanto, ele veio extraindo tanto do carro que ele já vinha patinando em algumas curvas, mesmo fazendo o setor roxo tanto no setor 1 quanto no setor 2 da pista. Todos da transmissão e todos que acompanham a Fórmula 1 acreditavam que a pole position ia ser do Max Verstappen, que ele ia bater o tempo do Hamilton. No entanto, por extrair tanto do carro e já vir patinando em várias curvas, no setor 3 ele vem a bater forte também o seu carro e deixa escapulir, né, de suas mãos a pole position, que ele estava extraindo muito do carro e dando tudo, e ele acabou batendo o carro e a pole position foi de Lewis Hamilton. Então nós tivemos uma pole do Hamilton de 1:27.511. Isso também, tanto no Qualify quanto na corrida, que eu vou comentar, desmistifica essa questão da potência de motor da Mercedes, que eu havia falado que seria muito mais do que a Red Bull. A Red Bull, tanto no Qualify quanto na corrida, mostrou que tem um motor também muito potente. Passado o Qualify, vamos falar um pouquinho do que aconteceu na corrida, né? Na minha opinião, não foi lá uma corrida muito sensacional do ponto de vista técnico, embora tenha deixado o campeonato ainda mais disputado. O que todo fã do automobilismo queria aconteceu. Os dois pilotos candidatos ao título, ou seja, Max Verstappen e Lewis Hamilton, vão empatados para o último GP de Abu Dhabi, ou seja, para a última corrida. Então, para quem é fã do automobilismo, queria isso mesmo, queria que os dois fossem empatados ali e os dois fizessem uma corrida épica para disputar o título até na última volta, se for o caso, né? Os, os dois pilotos candidatos ao título empatados não acontecia desde 1974, com o bicampeonato do nosso brasileiro aí, Emerson Fittipaldi. Então, para ver como que 2021 está disputado. Então, eles vão empatados para a última corrida, em Abu Dhabi. Foi uma vitória de Lewis Hamilton, a terceira consecutiva do Lewis Hamilton, mas a corrida, como eu disse, não foi lá uma corrida tão boa do ponto de vista técnico. Ela simplesmente foi boa para deixar o campeonato
disputando. E também eu acredito que a corrida não foi boa, até uma crítica que eu queria fazer, é justamente em relação ao circuito de Jeddah, que é um circuito que ainda apresenta falhas. Eu acredito que a Fórmula 1 tenha que rever isso, até porque ano que vem teremos corrida em Jeddah, para que se melhore algo ali no circuito, porque senão nós vamos ter dois tipos de corridas apenas em Jeddah. Ou uma verdadeira procissão, ou uma corrida com muito safety car. E aí talvez isso não seja emocionante para o fã do automobilismo, para quem está ali assistindo, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco de tudo que aconteceu na corrida. Tivemos uma largada bem normal, né? O pessoal não querendo se arriscar muito e todos mantendo as suas posições. Lembrando que a maioria dos pilotos largaram com pneus médios, ou seja, de faixa amarela. Nessa primeira largada, queria ressaltar dois pilotos. Fernando Alonso, que ganhou 3 posições na largada. Eu acredito que Fernando Alonso seja o melhor piloto em largadas do atual grid. Fernando Alonso é impecável nas largadas, geralmente. E também um destaque negativo que é o Tsunoda, que perdeu várias posições nessa primeira largada. Lembrando que esse GP, nós tivemos 3 largadas, vamos comentar todas. Mas no mais, foi uma largada bem normal, todo mundo se respeitando e mantendo as suas posições. Até que aconteceu na volta 10 um acidente aí com o Mick Schumacher, que bateu forte. Como eu disse, pista de rua não admite erros, então ele bateu forte e gerou imediatamente o safety car na pista. E aí nós tivemos uma dupla via de decisão para os pilotos. Alguns foram imediatamente para os boxes, né, fazer sua parada de pit stop, colocar pneus duros para terminar a corrida, e outros acreditaram, através das suas equipes, é lógico, de engenheiros, que poderia haver bandeira vermelha, suspender a corrida, e com a suspensão da corrida eles poderiam trocar os pneus sem a necessidade de perder tempo, sem prejuízo de tempo. E fizeram essa aposta. Geralmente os pilotos que fizeram essa aposta se deram bem. E foi o que aconteceu logo na volta 13. Então na volta 13 foi decretada a bandeira vermelha e suspendeu a corrida. E aí, por exemplo, Hamilton, Bottas, Pérez e vários outros pilotos haviam parado e colocado os pneus duros. Já Verstappen apostou nessa estratégia e deu certo, né? Foi uma estratégia muito boa da Red Bull em relação ao Verstappen. Não só o Verstappen, como outros pilotos também apostaram na decretação de bandeira vermelha. Isso é comum em pistas de rua, porque não dá para se tirar o carro e tirar todos os detritos ali, porque as pistas são estreitas justamente por ser pista de rua. Então eles apostaram e deram certo. E aí nós tivemos aí essa bandeira vermelha decretada e nós iríamos ter uma relargada, ou seja, a segunda largada, que é o que nós vamos falar agora. Na relargada, nós tivemos um destaque que eu queria mencionar, que é uma possível punição para o Lewis Hamilton. Na minha opinião, ele deveria ser punido por aquela norma que o carro tem que ficar em 10 carros, pelo menos, de distância, né, do colocado à frente, que seria o Max Verstappen, que o Max Verstappen, como eu disse, como ele não parou no pit stop regular, ele tomou a primeira posição ali e pôde trocar seus pneus normalmente pela bandeira vermelha decretada. E o Hamilton ficou cozinhando o galo ali. Qual que é o intuito disso? Esfriar os pneus do seu concorrente para na largada ele estar com pneus frios e não conseguir uma boa largada. Então o Hamilton ficou a mais de 10 carros de distância do Max Verstappen. Max Verstappen chegou a reclamar disso no rádio e a direção de prova nada fez. Então o Hamilton deveria ser punido em relação a isso. Aí tivemos a relargada, dito e feito. O Hamilton largou muito bem, o Max Verstappen nem tanto. E o Hamilton largando muito bem, conseguindo a primeira posição, o Max Verstappen faz uma ultrapassagem ilegal, isso eu tenho que chamar a atenção, porque ele excede os limites da pista ali justamente para conseguir a primeira colocação, lesando tanto o Hamilton quanto o Esteban Ocon. Isso tem que ser falado também. A ultrapassagem do Max Verstappen foi legal. Ele atingiu os limites de pista ali para ganhar vantagem. Isso aí é indiscutível. Mas ele já estava com ímpeto e também bem chateado pelo ocorrido aí dessa possível punição do Hamilton, que a direção de prova nada fez. E nós tivemos decretado de novo bandeira vermelha, ou seja, suspensão da corrida, por alguns acidentes também aí nessa relargada, ou seja, nessa segunda largada. Mazepin
toca forte na traseira do carro de Fernando Alonso e abandona imediatamente a corrida. O Pérez também toca no carro do Charles Leclerc, roda, bate, também abandona a corrida, e o Russell também abandona. Então nós tivemos esses abandonos. Com isso foi decretado bandeira vermelha novamente e os carros voltaram para o pit lane. Nesse tempo que os carros estão no pit lane, a direção de prova considerou ilegal a manobra do Verstappen. Eu também acredito isso, que realmente ele excedeu os limites de pista para ganhar vantagem e assumir a primeira posição. E ele pulou para a terceira posição, para a terceira largada da corrida. O Esteban Ocon à frente e o Lewis Hamilton em segundo e o Max Verstappen em terceiro, nessa terceira largada da corrida. Ou seja, tivemos 3 largadas nesse primeiro GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. Os carros voltaram para o pit lane e dessa vez o Max Verstappen também fez uma estratégia muito interessante. Ele colocou pneus médios, ou seja, de faixa amarela. Então ele alterou a estratégia dele. Dito e feito. Na volta 17 nós tivemos a segunda relargada, ou seja, a terceira largada da corrida. Verstappen com pneus médios, larga super bem, assume a liderança e Hamilton cai para terceiro. Só que como é o Esteban Ocon em segundo, logo na primeira volta o Hamilton já consegue ultrapassar o Esteban Ocon e vai à caça do Max Verstappen, que está em primeiro colocado. E aí vem todo o clímax da corrida. Na volta 36, o Lewis Hamilton tenta uma ultrapassagem do Max Verstappen, consegue a ultrapassagem e ao final da ultrapassagem na curva, o Max Verstappen não cede e eles quase se tocam e Max Verstappen mantém a primeira posição. Tal qual o lance do que aconteceu no GP do Brasil deste ano. No entanto, dessa vez, diferente, eles puniram Max Verstappen em 5 segundos. Consideraram ilegal a manobra do Max Verstappen. E aí eu acredito que a FIA e a direção de prova da Fórmula 1 vem sendo muito incoerente, porque foi uma manobra tal qual do GP do Brasil, ou seja, na minha opinião, um incidente de corrida, porque eles estão ali disputando o título, então nenhum vai ceder mesmo, mas resolveram por bem dar a punição de 5 segundos ao Max Verstappen e ele ter que entregar a posição para o Lewis Hamilton. É aí que acontece. Ele foi notificado de ter que entregar a posição para Lewis Hamilton muito antes de acontecer, que foi a tônica da corrida aí, a batida entre os dois. Ele foi notificado antes, mas o que comprova é que os rádios da Red Bull com o Max Verstappen foi de fazer uma estratégia para entregar a posição no momento específico para ele depois conseguir abrir a asa móvel e tentar a ultrapassagem novamente no Lewis Hamilton. Dito e feito. O Lewis Hamilton, a princípio, desconhecia essa posição de ter que o Max Verstappen entregar a primeira posição e o Max Verstappen freia bruscamente e o Hamilton chega a tocar no Max Verstappen. E aí vem toda a discussão que fãs do Verstappen vão falar uma coisa, fãs do Hamilton vão falar outra, mas eu acredito o seguinte: o Lewis Hamilton ele tinha todo um espaço para realizar a ultrapassagem de maneira fácil ali através do Max Verstappen, embora ele não conhecesse essa questão que o Max iria ceder a posição. Isso está tudo comprovado aí depois na punição, uma nova punição de Max Verstappen que eu vou falar agora mesmo. No entanto, o Max Verstappen também, ele se utilizou de uma artimanha de entregar a posição no momento específico, sendo que ele foi notificado lá atrás, ele e a equipe. Ele usou dessa estratégia e foi comprovado na punição dele que ele freou bruscamente quando o Hamilton estava colado nele ali, que isso foi de uma maneira ardilosa, porque ele freou 2.4G, o que não é normal, não é proporcional para uma corrida. Então, deram mais 10 segundos, mas isso foi pós-corrida e que também não alterou o resultado da corrida, para o Max Verstappen. Essa segunda punição, eu concordo. Por quê? Porque ao ver todo o relato que a FIA e a Fórmula 1 consideraram, principalmente pelos dados de telemetria, o Max Verstappen de fato foi ardiloso mesmo. Embora o Hamilton tinha espaço para realizar a ultrapassagem de maneira tranquila, mas também
o Verstappen não estava a ponto de negociar, né? O Verstappen tinha que ceder a posição, pronto, acabou. Não tinha que ficar fazendo artimanhas ou estratégias para poder entregar a posição. Então, essa punição do Verstappen de 10 segundos eu concordo, porque realmente ele freou bruscamente, realmente ele utilizou da artimanha para entregar em momento específico, ele já sabia da punição e o Hamilton não sabia, embora isso não tire o fato que o Hamilton tinha a oportunidade de realizar a ultrapassagem de maneira tranquila. Mas essa punição, eu concordo, ou seja, a primeira punição dos 5 segundos, lá atrás, da questão da ultrapassagem, para mim, incidente de corrida. Eles estão brigando pelo título do campeonato e a FIA foi incoerente, porque no GP do Brasil fez a mesma coisa e não deu em nada. Agora, essa segunda punição eu concordo. O Max Verstappen foi ardiloso sim e merecia a punição aí por ter batido no Lewis Hamilton. Aí, Lewis Hamilton, né, assume a primeira posição e o Lewis Hamilton deteriorou nessa batida parte da sua asa dianteira. E mesmo com uma parte da sua asa dianteira deteriorada no lado direito, Lewis Hamilton começa a fazer volta rápida através de voltas rápidas, ou seja, uma atrás da outra. Ele consegue uma volta rápida, quando vê ele consegue uma nova volta rápida, inclusive a volta rápida da corrida foi a volta mais rápida da corrida foi dele, mesmo com o carro deteriorado, ou seja, perdendo parte aerodinâmica do carro. Então isso mostra também o quanto Lewis Hamilton é um piloto excepcional, assim como Max Verstappen também é. Os dois para mim são destaques positivos na corrida. E com isso, justo ou não, deixem vocês aí nos comentários, Lewis Hamilton ganha a corrida, tem a volta mais rápida e empata em pontuação com Max Verstappen. Então, como eu disse, eu acredito que foi uma corrida morna, mas para a disputa do campeonato foi impecável. Ao final da corrida também, Valtteri Bottas consegue na linha de chegada fazer uma ultrapassagem no Esteban Ocon, que estava em terceiro, e o Valtteri Bottas consegue esse último lugar no pódio aí, dando ainda mais pontos para a Mercedes. Esteban Ocon ficou furioso por ter perdido essa posição, mas isso é coisa de corrida e o Valtteri Bottas tem um carro bem superior. Então o Valtteri Bottas ainda conseguiu um terceiro lugar aí, para delírio do Toto Wolff lá nos bastidores, lá no paddock, né, da equipe da Mercedes. Então, recapitulando, nós tivemos duas punições para o Max Verstappen, uma de 5 segundos, falada ainda na transmissão da TV, em relação a a ultrapassagem do Lewis Hamilton ali, que ele não cedeu, né, que na minha opinião foi incidente de corrida, e nós tivemos depois, pós-corrida, pelo toque do Max Verstappen, através da telemetria, os áudios das equipes, os áudios dos pilotos, né, os depoimentos dos pilotos, e aí a FIA e a Fórmula 1 consideraram mais uma punição para o Max Verstappen de 10 segundos, que não interferiu no resultado da prova. E como eu disse, em relação à primeira punição, eu discordo, porque foi um incidente de corrida tal qual aconteceu no Brasil. Em relação à segunda punição, eu concordo, porque realmente o Max Verstappen foi ardiloso aí nessa questão, através dos dados da telemetria que posteriormente eu tive acesso. Agora, vamos falar aí de alguns destaques individuais da corrida. Lewis Hamilton, para mim um destaque muito positivo, fez uma corrida muito boa, dentro da expectativa, e conseguiu uma vitória que igualou em pontos e vai com a disputa aberta aí para Abu Dhabi. Max Verstappen também, por mais que tenha as punições, por mais que tenha esse ímpeto de vencer aí e possa ter cometido alguns erros durante a corrida, Max Verstappen fez uma corrida impecável, conseguindo a segunda posição, o que não é ruim para ele, até porque ele tem vantagem no campeonato em número de vitórias. Caso mantenha-se empatado, os dois abandonem aí no GP de Abu Dhabi, ele vence o campeonato porque ele tem número de vitórias a mais do que Lewis Hamilton. Valtteri Bottas, para mim, fez uma corrida muito boa e conseguiu uma terceira posição para a equipe. Ele conseguiu dar uma de fiel escudeiro e conseguiu bons pontos para a equipe Mercedes, que talvez esses pontos que Valtteri Bottas conquistou possa ser o determinante para a Mercedes ter vencido o campeonato de construtores. Então, para mim, foi um destaque positivo Valtteri Bottas. Esteban Ocon, para mim, fez uma corridaça, poderia certamente ganhar como piloto do dia. Fez uma corridaça mantendo a terceira posição, ora a primeira posição, e realmente ele só conseguiu um quarto lugar
porque os outros 3 da frente têm carros muito superiores. Então, uma corrida muito louvável do Esteban Ocon. Daniel Ricciardo, para mim, também fez uma corrida excelente. No início do final de semana ele estava bem apagado, mas ele fez uma corrida consistente e conseguiu uma 5ª colocação. Gasly, para mim mais do mesmo. O Gasly vem fazendo uma temporada muito boa, mantendo bons pontos aí. Fez uma corrida dentro da normalidade do Gasly. Então foi um ponto positivo, mas eu vou comentar pouco porque nós estamos esperando tudo isso do Gasly aí em todo final de semana. Ele tem sido muito consistente. As Ferraris, tanto do Leclerc quanto do Sainz, razoavelmente também foram boas, né? Fizeram o que tinham que fazer aí para se manter com bons pontos para a equipe, manter a terceira força, embora eu tenha um destaque negativo para o Carlos Sainz por ele ter batido aí no Qualify e isso aí lhe rendeu a 15ª posição do grid, que é ruim para a Ferrari, né? Então o Carlos Sainz para mim um pouco aí destaque negativo. E Giovinazzi fez uma corrida louvável, um 9º lugar. Aí o Giovinazzi, que pena que ele não vai permanecer na Fórmula 1, né? Que ele perdeu o seu lugar aí na Alfa Romeo. Mas nós tivemos também o Pérez que abandonou, com um toque que para mim é incidente de corrida, pode acontecer mesmo, então não vou comentar muito do que aconteceu com o Pérez porque ele abandonou a corrida. E fora isso, os demais pilotos eu não vou estar comentando não, porque fizeram corridas ou ruins ou mais do mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos falar a classificação da corrida, os 10 primeiros. Uma vitória de Lewis Hamilton, em segundo lugar Max Verstappen, terceiro lugar completando o pódio Valtteri Bottas, quarto lugar, como eu disse, Esteban Ocon, quinto lugar Daniel Ricciardo, sexto lugar Pierre Gasly, sétimo lugar Charles Leclerc, oitavo lugar Carlos Sainz, nono lugar Antonio Giovinazzi, décimo lugar Lando Norris. Vamos falar agora da classificação do campeonato de pilotos. Vamos falar apenas os 10 primeiros, como ficou. Vamos lá. Como eu disse, Max Verstappen em primeiro com 369,5 pontos. Em segundo lugar, Lewis Hamilton com os mesmos 369,5 pontos. Lembrando que o Max Verstappen está em primeiro porque ele tem 9 vitórias e Lewis Hamilton 8 vitórias. E o critério de desempate é o número de vitórias. Então, se os dois abandonarem no próximo GP, em Abu Dhabi, Max Verstappen é campeão. Terceiro lugar, Valtteri Bottas, 218. Quarto lugar, Sérgio Pérez, 190. Aí eu já acredito que o Valtteri Bottas já conseguiu aí a terceira posição para a Mercedes. Né? Acho que o Sérgio Pérez não alcança, até matematicamente falando. Quinto lugar, Charles Leclerc. Sexto lugar, Lando Norris. Charles Leclerc com 158 pontos, me desculpe. Sexto lugar, Lando Norris com 154 pontos. Sétimo lugar, Carlos Sainz com 149,5 pontos. Oitavo lugar, Daniel Ricciardo, 115 pontos. Nono lugar, Pierre Gasly com 100 pontos. Em décimo lugar, Fernando Alonso com 77 pontos. Vamos falar agora do campeonato de construtores. A Mercedes é líder com 587,5 pontos. Em segundo lugar, a Red Bull com 559,5 pontos. Ou seja, Mercedes aí está com a mão na taça dos construtores, né? Eu acredito que a Mercedes vença. Eu acredito que matematicamente ainda não está decidido, mas tudo indica que a Mercedes já é a vencedora aí do campeonato de construtores. Terceiro lugar, Ferrari com 307,5 pontos, já sagrando aí a terceira força da competição. Quarto lugar, McLaren, 269 pontos. Quinto lugar, Alpine, com 149 pontos. Sexto lugar, AlphaTauri, com 120 pontos. Sétimo lugar, Aston Martin, com 77 pontos. Oitavo lugar, Williams, com 23 pontos. Nono lugar, Alfa Romeo, com 13 pontos. Em último lugar, a Haas, com nenhum ponto. Vamos falar agora do piloto do dia. O piloto do dia foi considerado Max Verstappen. Embora não tenha sido meu voto, eu votei no Esteban Ocon, mas o Max Verstappen realmente fez uma corrida muito boa. Mesmo tendo esses erros aí, essas punições, ele fez uma corrida muito boa, estava com um ritmo melhor até que Lewis Hamilton, mas teve as punições, né? O Hamilton também fez uma corrida boa, poderia ser considerado o piloto do dia, assim como o Esteban Ocon, que foi o meu voto, né? Então, embora eu tenha votado no Esteban Ocon, tá aí o piloto do dia, foi considerado Max Verstappen. Volta mais rápida foi de Lewis Hamilton, 1:30.734 na volta 47.
Mesmo com a asa dianteira deteriorada, perdendo aí a parte aerodinâmica do carro, ele conseguiu a volta mais rápida. E agora nós vamos falar de alguns destaques individuais também que aconteceram durante a semana e também o GP da Arábia Saudita. Vamos lá, durante a semana nós tivemos a premiação da Bola de Ouro, né? Do melhor jogador, os melhores jogadores do mundo de futebol. E teve a participação especial de 2 pilotos da Fórmula 1, os pilotos da Alpine, Esteban Ocon e Fernando Alonso. Então, que fizeram uma participação especial aí no prêmio da Bola de Ouro da FIFA de 2021. Foi muito legal e esse prêmio foi concedido a Lionel Messi. Também queria ressaltar que neste final de semana, no GP da Arábia Saudita, nós tivemos várias homenagens de quase todas as equipes, né, em seus carros, a Sir Frank Williams. E nós não tivemos a oportunidade de falar de Sir Frank Williams, que faleceu nessa semana, e nós não tivemos a oportunidade porque o vídeo do que esperar para o GP da Arábia Saudita, ele ainda estava entre nós, né? Então, Sir Frank Williams, simplesmente um dos maiores nomes da história da Fórmula 1. Eu queria deixar essa homenagem que eu não tive a oportunidade de falar anteriormente. Acho que o último garagista da Fórmula 1, um dos maiores vencedores, e a equipe Williams, fundador da equipe Williams, que é uma das maiores da história da Fórmula 1. Ele foi campeão do mundo em construtores em 1980, 81, 86, 87, 92, 93, 94, 96 e 97. Fez carros lendários aí para a história da Fórmula 1. Foi campeão do mundo de pilotos em 1980 com Alan Jones, em 1982 com Keke Rosberg, 1987 Nelson Piquet, 1992 Nigel Mansell, 1993 Alain Prost, 1996 Damon Hill, 1997 Jacques Villeneuve, e ele sempre teve um carinho muito especial com os pilotos brasileiros, né? Ayrton Senna, Nelson Piquet e vários outros. Então, Sir Frank Williams, que faleceu, que nos deixou, uma das maiores lendas da Fórmula 1, e eu não tive a oportunidade de fazer um vídeo, então aqui está o meu destaque aí dessa semana, o falecimento de Sir Frank Williams, um dos maiores aí com certeza. Em razão disso, nós tivemos também o nosso bicampeão Emerson Fittipaldi dando uma volta aí no circuito da Arábia Saudita com o carro da Williams de Alan Jones, que foi campeão mundial em 1980. Então aí o nosso brasileiro deu uma volta aí justamente para homenagear aí Frank Williams. Além de quase todos os carros e quase todos os pilotos fizeram homenagem para ele neste final de semana, e eu queria ressaltar isso, tá certo? Vamos lá então, vamos falar dos meus palpites, o que eu falei aí durante a semana, na segunda-feira, sobre o GP da Arábia Saudita. Eu falei que seria uma pole position de Lewis Hamilton, e eu acertei. Eu falei que o vencedor da corrida seria Lewis Hamilton, também acertei. Falei que o segundo lugar seria Max Verstappen, também acertei. E falei que o terceiro lugar seria Valtteri Bottas, também acertei. E falei que a volta mais rápida seria de Valtteri Bottas. Foi a parte que eu errei, porque a volta mais rápida foi de Lewis Hamilton. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. A gente fez uma análise aí de todo o GP da Arábia Saudita. Espero que tenham gostado. Vai lá, deixa o like no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.